A paz do Senhor, irmãos, hoje o Senhor me deu uma palavra em Deuteronômios, capítulo 4, verso 33. E a palavra de Deus diz assim: ou se algum povo ouviu a voz de algum Deus falando do meio do fogo, como tu a ouviste ficando vivo. Aqui se referindo quando Deus, o Senhor, se revela a Moisés na sarça ardente, onde ali Deus falou com Moisés para voltar ao Egito e libertar o povo. Então, eu vou trazer o contexto desse capítulo 4 até o verso 40, onde Deus exorta, diz assim a epígrafe do texto: Moisés exorta o povo à obediência. Então esse capítulo aqui está falando sobre obedecer a Deus, a respeitar os estatutos, os mandamentos de Deus. E ele fala muito sobre a idolatria. Então aqui no verso 2 já diz assim: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Eu separei aqui também o verso 23 e o 24. Guardai-vos de que vos esqueçais do concerto do Senhor vosso Deus, que tem feito convosco, e vos façais alguma escultura, imagem de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu, porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. No verso 29 diz assim: então dali buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia e todas estas coisas te alcançarem, então, no fim de dias, te virarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz, porque o Senhor teu Deus é um Deus misericordioso e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá do concerto que jurou aos teus pais. Irmãos, então aqui está falando que Jesus está proibindo a idolatria do povo, para não fazer imagem de escultura nenhuma, que Deus não permite. Deus não, no momento em que tu faz uma escultura, tu adora uma escultura de qualquer coisa, tu está tirando a glória do Senhor, está passando para essa imagem que não fala, que não ouve, que não caminha, que é só um pedaço de pedra, um pedaço de madeira. E isso Deus abomina. A idolatria é um pecado de morte. E a idolatria transborda a imagem de esculturas. A idolatria pode ser a homens, a idolatria pode ser o dinheiro, a idolatria pode ser qualquer tipo de objeto, a idolatria, a fama, várias coisas. Tudo que tu adorar, que tiver na frente do Senhor na tua vida, é uma idolatria. Tem muita gente que idolatra sua família na frente de Deus. A gente tem que ter cuidado com isso. A gente tem que dar glória a Deus, a Jesus Cristo. Foi Ele que morreu na cruz para nos salvar. Aqui diz, então dali buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Então, não adianta nós dizer, eu creio em Deus, se tu não buscar de toda a tua alma, se tu não se entregar, tu entregar a vida a Jesus, que morreu na cruz, pagou o preço pelos nossos pecados. Se nós não se voltar para a palavra dele, viver em conformidade com a sua vontade, com a sua palavra, nós não vamos encontrar ele. Porque Deus é um Deus justo. E
Ele é dono do céu, então nós temos que nos adequar às regras dele, não é ele que vai se adequar às nossas. Muitas vezes a gente aprende coisas que vêm passando de geração em geração, mas que não está na palavra de Deus. São doutrinas hereditárias que não fazem parte da palavra de Deus. Porque não adianta a gente estar numa religião, porque os judeus, os fariseus da época de Jesus, eles eram religiosos, eles sabiam tudo da lei. Mas eles não aceitaram Jesus porque o coração deles estava fechado para o novo evangelho, para a nova aliança que Deus tinha com o povo. Eles estavam arraigados naquela coisa velha. Jesus traz uma parábola do vinho novo e do vinho velho. Ele diz que para o vinho novo deve ser colocado em odres novos, não em velhos, porque o velho não aguentaria o vinho novo, ele arrebenta. Por isso que nós temos que nascer de novo, nós temos que nos renovar, abandonar as coisas antigas que não fazem parte da aliança de Deus conosco, que são coisas humanas, porque nós devemos seguir ao Deus Espírito, que é Jesus Cristo, que é Deus. As coisas de homens terrenas têm que ficar para trás. Jesus disse: tudo se fez novo. Amém, irmãos? Nosso Senhor está chegando, meus irmãos. Vamos nos preparar, vamos nos vigiar, que teremos dias complicados, mas Jesus, Ele nos dá guarda. Vamos orar a Deus, a Jesus, pedir para Ele nos proteger, para passar por esse momento difícil, que logo virá um renovo. Deus prometeu um renovo para o Brasil. Deus prometeu limpar essa terra. Deus tem uma grande obra aqui, meus irmãos. Mas antes da bonança vem a tempestade, tá bem, meus irmãos? Vamos ficar de olho, cuidando, vigiando, orando ao nosso Senhor Jesus Cristo para nos dar livramento. Amém, irmãos? Fique com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos.